Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, professora. Tava todo mundo já me esperando? Uma impressão minha. Desde 10h50. Ei, Laia, eu marquei às 11. Vamos esperar para ver se mais gente vai entrar. Quantas pessoas que tinham na aula anterior? Tava todo mundo que costuma participar? Tinha umas 9 pessoas. Ai, Amanda, agora que eu te vi, você não abriu câmera. Hoje eu vou ficar com a câmera desligada, professora, que eu não tô passando muito bem. Aí Tá bom. que eu tô com muita dor de cabeça, pra pelo menos forçar menos as vistas. Tudo bem, não tem problema não. Tinha umas 9? Então, já tenho. Oi, pode falar. O que você ia falar? Não, só tô falando que tô aqui, mas tô aqui. Não tô com a câmera ligada, mas tô aqui. Ok. Bom, tenho 7 alunos, mas eu 8. Se tinha 9 pessoas, nós não estamos muito longe do que estava lá, não. Então, pessoal, de acordo com o nosso plano de ensino, nosso cronograma, e de acordo com o material que eu postei lá na plataforma, hoje nós vamos continuar conversando sobre aqueles temas que a gente vem trazendo a respeito do tratamento do paciente, né? Que a gente começou com o atendimento humanizado. Semana passada a gente falou da perspectiva biopsicossocial. E hoje, ainda dentro dessa perspectiva biopsicossocial, o artigo fala sobre essa construção, que antes o modelo de atendimento era biomédico e hoje que é biopsicossocial. Só que antes da gente começar a falar sobre o artigo, eu fico até sem graça de falar isso, mas como que a gente fala dessa evolução, sendo que a gente acabou de ter a notícia ontem que o SUS vai acabar? E aí eu fico pensando assim, uai, a gente pega esses artigos tudo e rasga? O que a gente faz? Porque esse presidente tá doido? Professora, eu nem vi isso, não. Não, você não viu isso não? Pois é, ele vai acabar com o SUS. Vai acabar o sistema de atendimento gratuito. E aí, vai todo mundo morrer? Eu Mas falei, se não não, tiver vai todo mundo mesmo. SUS, Ah, Felipe. vai ter que ter outro sistema de saúde. Mas ele não Porque falou sobre isso não, falou? Eu não vi. Bolsonaro só propõe problema e não propõe solução. Nossa, gente, eu tô assim, aí eu tô lendo o texto, né, acompanhando as notícias e lendo o texto e rindo para não chorar. Assim, porque se na aula passada eu falei para vocês que é lindo no papel, mas que ainda não conseguimos colocar tudo na prática, agora até do papel vai tirar, então assim, Deus nos acuda. A gente tem que mudar de país, a gente tem que ou lutar pelo nosso país através das eleições que estão próximas, né? Eu não sou dessas de erguer bandeira, de nada disso, não vou fazer propaganda de nenhum candidato aqui, porque essa não é a minha intenção. Mas a gente tem que fazer alguma coisa de uma maneira mais consciente, né? Pela nossa nação, porque como que faz uma coisa dessa? Sempre foi elogiado, todos os artigos que eu já li, palestras que eu já assisti, congresso, quando vem alguém de fora, de outro país, e eles falam, nossa, vocês estão de parabéns, porque lá não existe isso. Quem não tiver dinheiro para pagar um plano de saúde, quem não tiver dinheiro para fazer um pagamento particular, fica sem. Não existe esse negócio de chegar, vamos atender e depois ver o que faz, é uma emergência. Lá fora não existe isso não, a pessoa só chega, só é atendida mediante uma comprovação de plano de saúde. Aqui não, gente, aqui a gente fala, não, eu vou tentar fazer pelo SUS. Ou mesmo aquelas pessoas que agendam uma consulta, agendam um exame, demora? Demora, mas faz de graça. Não paga por aquele exame. Oi.
eu estava lendo sobre as notícias e eu vi que parece que, eu não sei se é fake news, mas parece que ele não conseguiu a privatização porque ele não teve apoio sobre isso. Eu não sei se é verdade, mas diz que ele voltou atrás. Ai, tomara, Heloísa, porque assim, eu tô Tem uns 5 minutos que eu li isso, mas ótimo. não sei se é verdade. Eu acredito que tem pessoas um pouco mais conscientes com sanidade mental no governo, tem que ter para pôr um freio nesse tipo de atitude, porque senão, aonde nós vamos parar, né? Então, nós vamos conversar hoje sobre o artigo, fazendo de conta que não está acontecendo isso, com a esperança de que isso não vai para frente, né? Essa ideia de... Tem um trem na minha frente aqui. Com essa ideia de que realmente o projeto dele não vai ser aprovado. Então, a gente vai ter a aula de hoje, ler o projeto, ler o artigo, como se esse projeto realmente não fosse acontecer. Porque se for acontecer, tem muito artigo que a gente vai ter que jogar no lixo, tem muita coisa que eu já ensinei que eu vou ter que rever, porque... Como assim, né? Fica um pouco fora da casinha, as coisas ficam um pouco desconexas. Então, eu não podia deixar começar a aula conversando com vocês como se nada tivesse acontecendo. Eu acho que a gente tem que fazer essa contextualização no momento atual, né? Então, diante a notícia da Heloísa, vamos pensar assim, ou mesmo assim, gente, o que que tem na frente do meu olho aqui? Tem uma... Oi, Felipe. Mas eu acho que esse negócio não vai para frente, porque, como você disse, mesmo aquelas pessoas que têm condição de, tipo, fazer um negócio particular, Fazem pelo SUS. precisa de algumas coisas que o SUS dá. Sim. Então, eu acho que a população inteira não vai aceitar essa proposta, pelo menos nas câmeras e no Senado. Eu também tenho essa esperança, Felipe. E outra coisa que eu ia dizer é o seguinte, que independente de ser particular ou público, as atitudes de humanização, elas mantêm-se, a gente não vai rasgar e jogar fora a aula sobre humanização, a gente tem que dar atenção para o indivíduo na sua integralidade. Falando sobre integralidade, a gente tem que dar aquela atenção da perspectiva biopsicossocial que nós conversamos na aula anterior. Então, mesmo que seja no sentido pago, né, ou não, a gente tem que dar atenção para o ser humano como um todo. E aí a gente vê que no artigo de hoje traz uma retomada desse mesmo contexto e explica a preocupação dessa faculdade onde foi escrito o artigo, de fazer isso desde a graduação, de preparar os alunos da medicina para uma futura profissão atendendo o paciente nessa perspectiva biopsicossocial, né? Então, a gente vai pensar, não que a gente está numa casinha, numa nuvem cor-de-rosa e que a gente não sabe da realidade. Eu trouxe a realidade, mas eu penso assim, independente do que acontecer, eu espero que nós façamos o nosso papel de atendimento humanizado e do ser humano dentro dessa integralidade, ok? Vamos pensar desse formato, que eu acho que fica menos impactante, menos doloroso, não sei. Então, eu vou compartilhar a tela para a gente conversar sobre o artigo. Antes, vocês assistiram o Pat Adams já? O que eu tinha pedido? Ainda não? Gente, assiste antes que ele saia da Netflix. Vocês sabem que esse trem não é da gente que manda, né? Depois eles arrancam de lá e como é que nós vamos fazer? Vai ter que achar para baixar aí. Então, assiste e que bom, já que vocês não fizeram o trabalho ainda, eu acho que dá para usar não só aquela aula de atendimento humanizado, mas todas essas últimas aulas que a gente já está tendo também para fazer essa relação. Eu acho que vai enriquecer bastante o relatório de vocês, tá ok? E eu não sei se eu disse, no dia que eu contei a história da internação do meu filho,
Eu disse que ele foi internado na Santa Casa e que todo o atendimento que ele fez foi lá. Eu não sei se eu disse aqui, eu não paguei um centavo. Eu não paguei um centavo. Eu fui bem atendida, meu filho, a vida do meu filho foi salva, todas as tomografias, há 50 dias de UTI, se eu tivesse que pagar do meu bolso, se não existisse o SUS, meu Deus, eu acho que eu tinha que ter vendido o carro, tinha que ter dado um jeito para poder pagar, né? Então, e quem não tem carro para vender? E quem não tem um emprego, de onde tirar um emprego, o dinheiro para pagar um exame, né? Então, assim, eu sou muito grata pelo atendimento que eu tive, por esse sistema de saúde que a gente tem. Apesar de ser ainda muito falho, eu sou muito grata, porque eu tive essa experiência. E assim como eu sei que outras pessoas também já tiveram. Então, é por isso que essa notícia, esse tipo de notícia me choca tanto assim, né? Bom, então eu vou compartilhar a tela para mostrar para vocês o artigo. O artigo tem esse título: do modelo biomédico ao modelo biopsicossocial, um projeto de educação permanente. Por quê? Porque o autor do texto, ele vem falar exatamente que ele é um professor, coordenador do curso de psicologia médica. É tão legal esse curso, né? Que tem em São Paulo, é dentro do departamento de psiquiatria, dentro da USP, tem a Escola Paulista de Medicina, tem o curso Psicologia Médica. Então, essa disciplina é dentro desse curso, o professor é chefe desse departamento e ele escreveu esse artigo tentando mostrar que essa proposta de transformar um paradigma que antes tinha uma visão do paciente para outro paradigma com uma nova visão, isso precisa começar lá na sementinha. É muito difícil um médico de 20 anos de profissão mudar a sua visão. Não é impossível, mas é muito mais difícil do que se você pegar um médico em formação e explicar para ele como que ele tem que atender. Então, ele já sai da faculdade tendo essa noção de atendimento diferenciado. Então, o artigo vem falar sobre isso, que tem que ser lá no início, lá no curso, tem que começar a formar os profissionais com essa visão diferente. Aí aqui, na introdução, retoma aquilo que a gente estava conversando na aula anterior, né? A respeito da colocar essa disciplina na grade curricular dentro do campo médico. Para quê? Para desde a área de ensino já começar a promover essa formação. Olha as disciplinas que eles têm lá nesse curso de psicologia médica. Deu vontade de fazer o curso, não é? Ó, tem uma disciplina que chama psicossomática, tem uma disciplina de psicanálise, tem outra de medicina comportamental. Então, vocês veem que são abordagens diferentes, assim como a gente tem no nosso curso aqui da Uni, né, que ensina para vocês a psicodinâmica, que vocês veem a psicanálise, o behaviorismo, que vocês veem a medicina comportamental, tá vendo? Então, colocando dentro da medicina essas abordagens. A outra disciplina chama interconsulta, que é a consulta com a equipe multidisciplinar ou interdisciplinar, só para citar algumas disciplinas que mudaram a metodologia e vincularam a área da medicina com a área da psicologia nesse curso que começou no início do século XX, né? Bem, já faz tempo que tem esse curso lá e a gente ainda está engateando de cá. O interesse pela humanização, que é o que a gente vem debatendo nas últimas aulas, é exatamente esse, de, dentro da trajetória da formação de um profissional, incluir os aspectos psicossociais dentro de um modelo biomédico que a gente já conhece. Mesmo nós que não fazemos medicina no modelo biomédico, nós já temos noção, porque a gente é paciente,
Então, nós temos noção de como que é esse modelo biomédico. Daqui a pouco vai falar e vocês vão perceber que nós já conhecemos esse modelo, nós já fomos atendidos nesse modelo. Então, o artigo vai tratar de uma experiência que foi feita na Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina. O que eles fizeram? Eles mudaram a grade curricular, então colocou, aqui está a carga horária, os dias da semana, os semestres que tem, cada disciplina dessas que a gente citou, que são disciplinas que vão preencher essa lacuna que tinha. Então, esse tipo de mudança no currículo é colocar o médico, o estudante de medicina, com aproximação à prática. O programa chama Aproximação à Prática Médica, ou seja, colocar o aluno desde o primeiro ano em contato com aspectos práticos, onde ele vai trabalhar. No filme Pat Adams tem isso. Ele é proibido de entrar no hospital. Ele não pode atender pacientes antes do terceiro ano. Gente, ele disfarça, ele entra no hospital escondido. Por quê? Porque ele quer ter esse contato com o paciente. Então, já dá para a gente fazer um link bem aqui, ó. Esse trabalho é promissor. Por quê? Porque vai mostrar para o estudante da medicina que a sua atuação é importante, não só na sala de aula, em discussão com os alunos, mas também ali na prática, com a presença de um diagnóstico, com a presença de um sintoma, no atendimento prático, isso seria muito importante. Esse trabalho começou com uma experiência que eles colocaram nome, depois virou uma disciplina, interconsulta, no departamento de psiquiatria. Eu falei que era USP, perdão, gente, é Unifesp, a Universidade Federal do Estado de São Paulo. Esse trabalho, então, tinha as seguintes características: a interconsulta. É aquela consulta onde há uma interação entre pacientes, familiares e equipe médica. Ou seja, tem uma interação de todo mundo, todas as pessoas que estão tratando daquele indivíduo e todas as pessoas que convivem com aquele indivíduo. O atendimento deve ser especializado dentro de cada campo, mas tudo interdisciplinarmente. Aí eles falam da importância, de novo, da educação permanente dos profissionais, dos estudantes, e inclusive dos pacientes e dos familiares. Ué, mas como assim? Então, eles fizeram alguns programas, e essa parte eu vou saltar, porque ela é um pouco extensa, e ela fala exatamente dos programas do SUS. Então, em uma outra oportunidade, a gente volta aqui, né? Mas aqui, ó, começou com o SAPS, depois tem o CAP-AF, que é o Centro de Aprendizado do Paciente e da Família. Hoje a gente tem o CAPS, a gente tem várias outras unidades de atendimento, nesse sentido, atendimento psicossocial. Vocês vão ter contato com essas unidades em uma outra disciplina, acredito que é na disciplina de Psicologia da Saúde. Vocês vão entrar em contato com o CAPS, vocês vão fazer um trabalho junto com a comunidade nesses centros de atendimento. Tem o consultório de rua, em alguns lugares também, que é um ambulatório móvel, que é um carro que anda para atender. Geralmente as pessoas que são atendidas são moradores de rua, são pessoas que não têm endereço, porque, gente, a unidade básica de saúde, que é muito conhecida como postinho, os agentes comunitários, eles fazem as visitas, né? Cada agente tem um bairro, uma parte do bairro para cobrir. Então, vai olhar o cartão de vacina, se as crianças estão sendo vacinadas, pesar as crianças, dar orientação sobre alimentação, sobre amamentação, sobre pré-natal. Em casos de paciente com diabetes, hipertensão, tem todo esse cuidado. Então, o agente comunitário, ele lida de perto com essas famílias. Como que ele conhece as famílias? Porque cada um tem um endereço. Então, ele vai pelos endereços. Cada dia da semana ele é responsável por cobrir uma quadra, 2 quadras, um número X de casas. Gente, o morador de rua não tem endereço.
Se ele não tem endereço, ele não é um usuário do SUS. Entende como isso é complicado? Por isso fizeram, que nem está aqui no texto, eu só estou dando a título de curiosidade mesmo, fizeram um ambulatório de rua, que é uma unidade móvel, que geralmente atende de noite, de madrugada, os moradores de rua, as pessoas que são sem teto. Espera aí um pouquinho que eu vou jogar um chinelo num cachorro. Sossega vocês dois! Deixa pra vocês brincar outra hora. Pronto. Então, nós vamos saltar, porque esses serviços de saúde aqui, além de vocês verem em outras disciplinas, eu não sei se vai ter uma remodelação no tipo de atendimento. Então, eu vou lá para baixo, para outra parte do texto, que no caso tem a ver mais com a nossa aula, com o texto, de acordo com o contexto que a gente viu na aula anterior. Então, tá aqui, exatamente o que eu queria falar com vocês, sobre a diferença entre modelo biomédico e modelo biopsicossocial. Peraí, antes de eu mostrar, o que vocês acham que é a diferença? Como que é o modelo biomédico? Alguém tem uma ideia? Ninguém arrisca? O jeito que é o médico hoje em dia, a maioria. Ele olha para o paciente. Vai tratar só o corpo, basicamente, e vai dar só ali uma medicação para acabar com aquele sintoma, né? Mas não vai preocupar com nada outro. A maioria, né, bem assim. Exatamente, a maioria. A gente sabe que tem bons médicos. Oi, Caio? Ou só vai olhar o bolso. Ou também, só vai ver o atendimento, o preço. Exatamente, o modelo biomédico é esse processo de doença e cura. Todo mundo, a maioria das pessoas que fizeram medicina, aprendeu a encontrar, através dos sintomas apresentados, da queixa apresentada, qual que é a doença. Ah, tem febre, tem esse outro sintoma, eu aprendi que isso é sintoma de catapora, de gripe, de sarampo, e aí vai. Vamos fazer um raio-x para ver se não é pneumonia. Então, aí viu o que é esse processo e descobriu a doença. Ok, então eu aprendi que quando tem essa doença, eu tenho que entrar com esse medicamento para acabar com essa doença. Isso é o modelo biomédico, tratar a doença e a cura. Às vezes nem olha no rosto do paciente, às vezes não sabe o nome do paciente. É aquele médico que chega no hospital e pergunta: o paciente do leito número tal já fez o exame? Olha, gente, nós somos números? Que impessoalidade é essa? Né? Que forma de tratamento fria é essa? Esse é o modelo biomédico. É formular essa referência que eles têm, é uma técnica, é um instrumento. Não exatamente coloca o paciente dentro de um contexto social, dentro de um contexto emocional. E aí a formação do médico, do modelo biomédico, é essa, de uma postura de desconsideração aos aspectos psicossociais. Aí o modelo... Oi. Eu tenho uma amiga que ela faz medicina, né? E ela falou assim, não, mas muitos professores ensinam isso, porque se a gente for começar a enxergar todo mundo como humano, a gente vai ficar muito, muito sensível, a gente não vai ter estrutura, que não sei o quê. Aí eu falei assim, então vai fazer psicoterapia para vocês também ter base para isso, né? Exato. E além disso, é aquela coisa, assim, né? Isso não justifica, porque igualmente o psicólogo, ele tem que, digamos assim, epocar, né? Pelo que a Gestalt fala, né? Mas, assim, fazer esse distanciamento, né? Mas é um distanciamento saudável. Sim. Não é esse distanciamento que desumaniza, esse distanciamento que perde realmente a essência de humano da pessoa, né? Exatamente. Eu acho que o grande segredo está exatamente nesse ponto, de encontrar esse equilíbrio
Porque o médico não pode se envolver emocionalmente com o seu paciente ao ponto de, na hora de fazer uma cirurgia, não ter coragem de cortar a pele da criança. Oh, meu Deus, tão pequenininho, tadinho. Não, se for fazer isso, não dá conta de fazer cirurgia, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem que pensar que aquela criança está ali, tem uma mãe do lado de fora sofrendo, aquela criança é um ser inocente que nem sabe o que vai acontecer. Então, vamos brincar, conversar com a criança. Eu já vi médicos ou técnicos também, todo mundo que está na área da saúde, quando a gente fala médico, mas olha, secretária, recepcionista, parte administrativa, está todo mundo envolvido. Não exatamente só os médicos, né? Enfermeiras, fisioterapeutas, dentista. É tão legal quando a gente vê um profissional dessas áreas que eu citei falando para a criança assim, vamos entrar na nave espacial. E aí transforma uma tomografia, um raio-x, numa coisa lúdica, numa situação lúdica, numa brincadeira, e a criança, ela entra nessa fantasia, a cooperação dela aumenta, porque ela se interessa por aquela possibilidade de brincar, de viajar para o espaço, né? Então, quando o dentista apresenta os instrumentos, porque esse modelo biomédico também passa por outras profissões como as que eu citei. Então, o dentista antes era aquela coisa, pega a pessoa, joga na cadeira, segura, amarra a criança, alguém segura as pernas, alguém segura os braços, abre a boca, vamos arrancar, vamos limpar. Não, hoje, gente, a clínica que eu atendo tem odontopediatra. Tem uma tela LED no teto do consultório. Então, a criança deita na cadeira, ela assiste Galinha Pintadinha, ou o desenho que ela escolher ali no teto, sabe? O que é isso? Isso não é aumentar o preço da consulta, não. Isso é preocupar com o bem-estar da criança. Antes de deitar, tem aquela conversa. Vamos ver se tem sujeirinha, vamos tirar a sujeirinha. Aí tem um dinossauro, um jacaré com dente. Passa o instrumento lá no dente do brinquedo, para depois passar no da criança. Então, tudo isso compõe um atendimento humanizado. A preocupação de que não é simplesmente eu tenho que fazer meu serviço e despachar e atender o próximo, e aí, como o Caio falou, mais um cifrão, mais um cifrão, mais um cifrão. E quanto mais eu atender, mais eu ganho. Não. Essa é a visão biomédica. E aí, a implementação, a transformação, a mudança de paradigma do modelo biomédico para o modelo biopsicossocial é exatamente isso. Tirar essa visão de doença e cura, mas pensar que eu tenho que curar, sim, é papel do médico a cura, de todo profissional da saúde, mas isso compreende não só a parte física, eu tenho que olhar o indivíduo com essa plenitude, com essa completude. Ele é um ser físico, psicológico e social. Então, em quantas possibilidades numa conversa, numa anamnese bem feita, eu posso descobrir, de fato, diagnosticar de uma maneira mais segura. Quando eu falo assim, eu lembro dos filmes, né? Do House, que eles fazem aquele tanto de gente conversando com a pessoa, vários exames, mas conversa bastante com a família, investiga, parece um filme de detetive, não um filme de medicina, porque é exatamente esse interesse que deve se ter. Então, olha só, quando um médico, quando eu estou falando médico, tá, gente, é porque o texto é da área da medicina, mas aqui a gente tem que pensar em todos os profissionais da área da saúde, no psicólogo, inclusive, e nos outros profissionais. Quando for pensar que eu preciso conversar com esse paciente para entender o que ele sente, para tentar ajudar da melhor forma possível, eu vou ter que estabelecer um vínculo com esse paciente. Então, eu tenho que ter o quê? Uma comunicação efetiva. Então, vamos lá. As principais estratégias ou os principais instrumentos que eu tenho que utilizar para trabalhar bem com esse paciente dentro do modelo biopsicossocial. A comunicação. A comunicação é a parte mais importante dentro no
no sentido de criar o vínculo adequado. Por quê? Porque eu vou mostrar que eu estou preocupada, vou tentar entender o que o outro está me falando. Quando eu falo de comunicação, eu já posso linkar com essa outra parte aqui abaixo, que tem a comunicação verbal, mas também tem a comunicação não verbal, tem o que o indivíduo está me falando e tem o que o corpo dele está me falando. Então, quando eu estou fazendo uma entrevista, uma consulta, uma anamnese, seja o que for, e eu pergunto para o paciente, tá tudo bem? Tá sentindo alguma coisa? O paciente faz assim, ó, tô melhor, sim, tô melhor. Mas ele tá encolhido, ele tá passando a mão aqui, você percebe uma expressão facial de sofrimento, de dor. Não, peraí. Ele verbalizou uma coisa, mas ele tá me mostrando outra coisa com o corpo dele. Então, eu tenho que dar atenção para isso. E aí eu não vou falar, você tá mentindo? Fala a verdade, eu não vou falar isso, eu vou dizer assim, tem certeza que tá tudo bem? A impressão que você me dá é que você tá sentindo alguma coisa. Por que você tá com a mão aqui? O que você tá sentindo aqui? Uma vez uma aluna me falou, aluna da Odonto, eu dei aula sobre humanização, falei sobre essa parte de comunicação não verbal, falei sobre, enquanto levo o paciente lá da recepção da clínica até o consultório, vai conversando, vai perguntando se comeu, se dormiu, se tomou medicamento, como é que está a vida da vozinha, da tia, das pessoas de mais idade que estão sendo atendidas. E aí um dia encontrei uma aluna, ela, professora, eu lembrei da sua aula esses dias no atendimento e salvou a minha vida e a vida do paciente. Eu falei, que é isso? O que aconteceu? Ela falou, eu busquei uma senhora na sala de espera para levar ela para a Baia, lá na clínica da Odonto, e no caminho fui conversando com ela, igual você ensinou. E eu perguntei para ela se estava tudo bem, ela falou que estava tudo bem. Mas eu continuei perguntando, porque eu achei que ela não estava bem, o rostinho dela estava de dor. E aí ela falou que, quando eu perguntei, a senhora dormiu bem essa noite? Ela falou assim, não, eu não dormi bem a noite inteira. Por quê? Tô com uma dor na nuca, não sei se o travesseiro, não sei se eu dei um mau jeito. Ela ia fazer uma cirurgia, gente, uma extração. E ela pensou, dor na nuca, peraí, aferiu a pressão da paciente. A pressão dela estava altíssima. Se ela dá o anestésico, se ela começa a cirurgia, podia dar um BO daqueles. Então ela falou, não, a senhora não pode fazer a cirurgia hoje com essa pressão desse jeito. A senhora vai encaminhar a senhora para o médico, a senhora vai fazer uma consulta com o cardiologista, vai cuidar dessa pressão primeiro. Quando ela estiver estável, a gente faz a cirurgia. Então, assim, gente, uma leitura de uma comunicação não verbal, né? Pensa um processo que dá para um aluno, para um professor, para uma clínica odontológica, para uma universidade, se uma paciente sofre um efeito colateral e chega até um óbito dentro de uma instituição. Pensa a quantidade de problemas, né? E fora o trauma dessa aluna que está em atendimento para aprender e sofrer uma situação dessa. Então, é muito importante todos os profissionais prestarem atenção na comunicação verbal e na não verbal. E quando a gente fala de boa comunicação, uma boa comunicação, ela contém uma boa escuta. Boa comunicação não é somente eu saber falar. Eu preciso também saber ouvir. Saber ouvir na perspectiva de, que a gente já conversou também, de dar atenção, de mostrar que realmente eu estou ouvindo, quando necessário, corrigir alguma coisa que eu entendi errado. Então, todas aquelas pontuações que a gente já fez no momento da entrevista, isso aqui está englobado no atendimento biopsicossocial. Um problema também muito interessante que a gente conversou lá na aula de humanização, que é disponibilizar, oferecer informações para os pacientes. E aqui tem mais um complemento, que eu acho que eu não disse aquele dia. É que às vezes, quando alguém vai dar uma informação para um paciente, utiliza muita informação técnica, muito jargão da área. Quer ver um jargão da psicologia?
a gente pode falar desenvolvimento cognitivo. Para nós está super claro o que é desenvolvimento cognitivo, né? Dissociação, fantasia, lúdico. Essas palavras para nós que estamos lidando com isso dentro de um contexto da psicologia, para a gente já está de boa, não tá? Todo mundo está entendendo o que eu estou falando. Conversa desse jeito com outras pessoas. Eles vão ficar assim, nossa, você fala chique, né? Você fala bonito, mas o que é isso mesmo? Então, os pacientes têm muita essa angústia de não entender, apesar do médico ou qualquer profissional achar que está dando a informação, o paciente não está entendendo porque ele não tem conhecimento suficiente para a compreensão daqueles termos técnicos. Então, é muito importante a gente pensar nesse jeito. Outra coisa é que o estresse dos procedimentos médicos ou qualquer outro procedimento pode ser diminuído com essas informações. Às vezes, gente, uma criança, eu fico imaginando sempre na criança, né? Porque a criança fantasia demais. Então, ela entra numa sala e aquela sala tá cheia de aparelhos, cheia de vídeo. Às vezes a sala é escura. Na sala de ultrassonografia tem uma penumbrinha. E aí, o que passa pela cabeça de uma criança? Vamos pensar, né? O que vão fazer comigo aqui? Será que tem injeção? Será que vai doer? Nossa, vai encostar esse negócio em mim? E para quê? Então, informação. Você vai deitar aqui, eu vou passar esse negócio gelado na sua barriguinha, é um gel, ele não dói, ele não faz nada. Eu vou encostar, não dói também. Então, tudo isso, conversando, dando informações para quê? Para diminuir o estresse. Todas as vezes que a gente dá informação, o procedimento é mais fácil. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas eu sempre disse a verdade quando os meus filhos iam vacinar. Já contei essa história para vocês, né? Não? Uma vez eu falei para o Theo, ele era pequenininho, ele tinha 4 anos, eu falei, a campanha da vacina da gotinha. Aí eu falei, vamos lá no postinho para você tomar a vacina. Ah, não, mamãe, não quero. Não, é a vacina da gotinha. É só a gotinha. Beleza, nós estamos na fila e tem menino saindo chorando. Eu peguei o cartãozinho de vacina do Theo, fui lá no guichezinho e falei assim, moça, a vacina que tá dando hoje não é só a polio? Ela falou assim, não, tá tendo um rotavírus, um vírus novo, e a gente está fazendo um reforço da tríplice viral. Aí eu falei, senhor, eu enganei o menino sem saber, né? Voltei para a fila, expliquei pro Theo, agachei, fiquei na altura dele, do jeito que tem que ser, olho no olho. Mamãe, tem uma coisa para te contar. Eu enganei. Eu pensei que ia ser só a vacina da gotinha. Mas a enfermeira ali, a moça, me falou que hoje também tem que tomar a vacina de agulha. Aí ele falava errado, gente. Ele falou assim, é na toxa, mamãe? Eu falei, é na coxa. Ah, não, mamãe, na toxa dói muito. Eu falei assim, eu sei, filho, mas precisa para não ficar dodói. Vamos fazer um combinado? Depois que você tomar a vacina, a gente vai tomar sorvete. Aí ele ficou super feliz, a gente continuou na fila. Na hora de sentar para tomar a vacina, a enfermeira falou, segura o rostinho dele para ele não ver. Aí ele olhou para ela e falou assim, eu já sei que você vai vacinar a minha toxa. E aí eu segurei só para ele não mexer. Ele fez uma carinha assim apertada. Pronto? Ah, tá bom? Pronto, mamãe, vamos tomar sorvete. Ele não chorou. Eu fico pensando assim, sabe, gente, a raiva que uma criança sente parece que é muito maior do que a própria dor da vacina. A raiva de ter sido enganado, a raiva da mentira. Como que minha mãe me engana desse jeito, né? Fala que é só uma vacinazinha e chego lá e eu tomo uma injeção. Então, qualquer forma de diminuir o estresse através de informações verdadeiras é interessante para todos os pacientes, não só para uma criança. O link está acabando aqui, eu vou encerrar e volto logo em seguida para a gente continuar, tá bom? Até já!